Amém, bom dia. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus agora. Ó Deus querido, nós entramos na Tua presença assim com confiança e queremos pedir perdão das nossas falhas, Deus. Nós somos falhos e dependemos do Senhor para viver. A nossa vida sem o Senhor não tem sentido. E se nós estamos aqui é porque o Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre, Deus. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Perdoa os nossos erros, ó meu Deus. O que nós falamos e pensamos, fizemos, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Perdoa porque nós precisamos demais que o Senhor venha ao nosso encontro. E sabemos que uma situação, ela pode formar uma barreira entre nós e o Senhor. E nós não aceitamos barreiras, porque nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Como está escrito, o Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. É a nossa esperança. É a nossa força. Perdoa-nos, Deus. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Pensamentos e sentimentos. Lava-nos, meu Deus, por dentro e por fora. E purifica-nos com Teu poder. Venha ao nosso encontro e abençoa a nossa vida. Nós precisamos do Senhor aqui. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós dependemos do Senhor para viver. Nós dependemos do Senhor, meu Deus, para respirar. Nos perdoa. Nos cubra com Teu sangue. Renova as nossas forças. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre os templos, sobre os líderes, sobre o nosso povo em todo lugar. Passa do Teu sangue, meu Deus, sobre todo o nosso trabalho, que nesse momento se inicia. Nós abrimos o nosso jejum, o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. Aqui estamos nós. Ano, meu Deus, em que o Senhor nos promete, através da sua palavra, tornar grande e forte o seu povo, aquele que crê. Tudo é possível ao que crê, meu Deus. Nada acontece na vida de uma pessoa se não for por intermédio da fé. É pela fé que as coisas são mudadas, é pela fé que as coisas são transformadas, é pela fé que esta palavra vai nos acompanhar 2015 e vai, meu Deus, se realizar, se materializar na vida do seu povo. É pela fé. Seja feito conforme a sua fé, disse o Senhor. O justo, pela sua fé, viverá. Convicção de fé, está escrito. Fé. Fé é crer. Fé é ter convicção. Fé é trazer à existência o que não existe. Fé é crer numa coisa que é invisível. Fé, meu Deus, é crer para ver. Fé é eliminar completamente a incredulidade, a dúvida. Tudo que rouba, meu Deus, a nossa convicção. Quando uma pessoa pergunta o que é fé, fé é crer. É ter certeza, convicção. É acreditar e não permitir que nenhuma sombra de dúvida paire. É crer quando tudo é contrário, quando tudo diz não, quando há só negativas. É crer quando todas as coisas são contrárias, as previsões são contrárias,
quando nada se move, quando há um paredão, muralhas gigantescas à frente. É crer quando tudo que está à nossa frente é maior que nós. É crer quando tudo é impossível. É crer quando nós estamos diante do mar vermelho da vida, o mar da nossa vida, um mar de impossibilidades, e não há como chegar do outro lado. É crer, meu Pai, quando todos dizem não e tudo diz não, os documentos dizem não, meu Deus, os diagnósticos médicos dizem não, todas as previsões são negativas, contrárias, quando, meu Deus, tudo que ouvimos é não, não pode acontecer, não vai acontecer, isso é impossível, você não vai chegar lá, isso não é para você, você nunca vai vencer, você nunca vai atingir isso nunca vai passar, isso nunca vai mudar, isso nunca terá um fim. É crer quando o diabo vem e diz você perdeu. É crer, meu Deus, quando um homem já chega aos seus 100 anos e a sua mulher aos 90 e ainda espera, meu Deus, por um filho. Ó, meu Deus, é crer quando todos estão diante do mar vermelho e é impossível atravessar e um exército de inimigos está vindo atrás. É crer quando muralhas gigantescas de 9 metros de altura, 6 de largura estão à sua frente, meu Pai. É crer quando um gigante de 3 metros te ameaça e zomba de você. É crer, meu Deus, quando tudo vem contra nós e estamos sozinhos aparentemente e ainda podemos dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. É crer. É fé, é crer. Quando Jó perdeu tudo, ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Ele perdeu os filhos, ele perdeu o apoio da mulher, ele perdeu o apoio dos amigos, ele perdeu a sua fortuna e por fim ele perdeu a sua saúde. E ainda assim ele continuou crendo e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos ainda verão a glória do Senhor. E a tua palavra diz que o segundo estado de Jó foi maior do que o primeiro. A sua palavra diz, meu Pai, que o Senhor o restituiu dobradamente. E eu creio, Senhor, que sempre a glória da segunda casa pode ser maior do que a da primeira. E eu creio que o Senhor restitui os anos que foram consumidos. Eu creio, meu Deus, que pela vergonha que uma pessoa sofre, o Senhor a restitui com dupla honra. Eu creio, meu Deus, no que está escrito, isso é fé. Muitas vezes tudo isso está tão distante, é impossível. Mas se uma pessoa crer, ela vive. Fé é crer no invisível. É crer que o Senhor pode tirar uma pessoa do curral, onde as ovelhas têm mais importância, e torná-la grande e forte. Tirar um escravo e presidiário lá do calabouço e fazê-lo governador do Egito. Eu creio que o Senhor pode pegar, meu Deus, um assassino fugitivo, um morador do deserto, e torná-lo, meu Deus, o maior líder de todos os tempos. Eu creio que o Senhor pode, num tempo, meu Deus, onde o preconceito é tão grande, levantar uma mulher e transformá-la em juíza de um país. Eu creio, Senhor, no que está escrito, que um homem sozinho matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ó Pai, eu posso falar tanto sobre o seu poder, sobre fé, que um homem com 300 homens venceu um exército invencível. E então, meu Deus, fé é crer. E quando uma pessoa crê que tudo é possível ao que crê, ela vive a sua glória. E eu oro para que o teu povo seja guiado pela fé viva, não pela fé religiosa ou emocional, mas pela fé viva. E nós sabemos que a fé não é viva se ela não for acompanhada de sacrifício.
de um espírito determinado, perseverante, ousado e corajoso. Ó meu Deus, não há como uma pessoa dizer, eu estou praticando a fé viva, se ela não sacrifica, se ela não é perseverante, se ela não é determinada, se ela não é ousada, meu Deus, se ela não é corajosa, se a covardia toma conta dela, não há como. Eu oro para que o teu povo pratique a fé viva. Eu oro para que o espírito da fé viva domine a vida de todos. Eu oro para que esse primeiro jejum marque a vida dessa pessoa com grandes definições. Eu oro para que todos tenham um dia glorioso de grandes vitórias e experiências no Senhor. Eu oro, meu Deus, para que todos que estão largando hoje nos meus projetos conquistas para 2015 possa permanecer até o último dia e nunca mais deixar o Senhor, mas se comprometer em fidelidade, andar com o Senhor em mais fidelidade todos os dias da vida. Eu oro para que o teu povo aprenda sobre fidelidade, comprometimento com o Senhor, para que uma visão revelada entre e domine corações, meu Pai. Assuma o controle desta reunião, venha ao nosso encontro e derrama poder e unção sobre nós, meu Pai. Abra as janelas dos céus e derrama, meu Deus, sobre o teu povo poder. Meu Deus, cobre a todos com teu sangue. Eu repreendo obras armadas e preparadas, arquitetadas contra nós. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos contra nós. Eu desfaço todas as obras do inferno contra nós, todas as atuações malignas e armações diabólicas contra o nosso trabalho, contra a nossa vida. Eu amarro em nome de Jesus, eu quebro em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre o Ministério Mudança de Vida, sobre todo o povo do Ministério Mudança de Vida. O teu sangue tem poder sobre os meus projetos conquistas para 2015, o teu sangue tem poder sobre o nosso dia, o nosso jejum, o teu sangue tem poder sobre o nosso trabalho, o teu sangue nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Venha ao nosso encontro, designa, meu Pai, ó Senhor, anjos poderosos, Senhor, para estarem ao nosso redor, protegendo todo o Ministério Mudança de Vida, todo o povo do Ministério Mudança de Vida, todo o nosso trabalho, meu Deus, do começo ao fim, todo o nosso projeto e todo o nosso ano, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu confio no Senhor, meu Pai, eu não confio em homens, eu confio no Senhor. Eu não me rendo às previsões negativas, mas as suas promessas dominam o meu espírito, e que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada, nós chamamos. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus, amém. Sentem-se, por gentileza, por favor. Outro dia eu falava que primeiro você toca o coração de Deus, depois Deus toca o coração dos homens para te favorecerem. Eu creio que isso deve ser entendido já. Quem quer ser grande e forte fora, precisa desesperadamente trabalhar toda essa grandeza e essa força dentro de si. Eu digo a você que se você quer vencer grandemente aqui fora, é necessário que você comece a se policiar, a estar ligado, atento com o que se passa, com o que está acontecendo dentro de você. Toda vez que o diabo te atacar com sentimentos miseráveis, você deve imediatamente lembrar, e isso rouba vitórias. Toda vez que você for atacado
com mesquinharias, egoísmo, você deve lembrar, isso é coisa pequena. Esses sentimentos, eles são miseráveis. E eles tornam uma pessoa miserável. Então, se eu alimentar esses sentimentos, eu vou me tornar uma pessoa miserável. Isso significa que eu não serei grande e forte. Não há como eu ser grande e forte aqui fora, se dentro eu sou pequeno, eu sou miserável. Eu sou uma pessoa insegura, dominada por complexos, por orgulho, por inveja. Eu sou mesquinho, eu sou egoísta, eu sou crítico. Eu acuso, eu julgo. Eu deduzo e transformo aquilo em verdade. Eu tiro conclusões precipitadas. Eu ajo à base de precipitação. Entender o que significa ser um verdadeiro cristão é fundamental. Todo mundo quer coisas grandiosas na vida. Todo mundo quer ver a glória de Deus, quer experimentar a glória de Deus aqui na terra, quer ir morar no céu e andar em ruas de ouro. Se você perguntar o que uma pessoa quer, é difícil uma que não quer coisas maiores para a vida. Mas o problema é que só as pessoas focam nisso e esquecem que para chegar a este ponto, a este nível, a essas conquistas, eu preciso internamente estar crescendo, permanecer crescendo. Eu preciso crescer. Eu preciso ser maior por dentro que por fora. Eu preciso ser grande. Eu preciso ser forte aqui dentro. Mudanças internas são dolorosas, elas são difíceis. Por isso que não é trabalhado por muita gente. Uma pessoa pode passar uma vida inteira com a cabeça pequena, se envolvendo apenas com coisas pequenas. Isso, ter uma cabeça pequena, ela pode ter formação acadêmica, ela pode ter cursos N, ela pode estar assim, entupida de cultura, e ser medíocre, uma pessoa infeliz por seus pensamentos e sentimentos miseráveis, ser uma pessoa totalmente insegura em relação à sua própria vida, ou ter aquela autossuficiência em função de orgulho, mas na realidade para camuflar uma insegurança absurda, onde ela só vê saída para a vida dela se alguém sair do caminho dela, se alguém facilitar as coisas para ela, se alguém der as coisas a ela, se alguém cair, se uma pessoa morrer ou deixar de existir. Algumas pessoas só veem como saída para a vida dela coisas tão pequenas, miseráveis, mesquinhas, baseadas, construídas em sentimentos, por sentimentos mesquinhos, miseráveis, pequenos. Mas ela fala de um Deus grande, ela fala do Deus que abriu o Mar Vermelho, ela fala do Deus que as muralhas de Jericó caíram, ela fala do gigante Golias que caiu, ela fala do Deus que é o Deus do impossível, ela sabe repetir sobre o Deus que operando ninguém pode impedir, ela sabe falar rapidamente sobre amor, sobre perdão, mas ela mesma não perdoa. Ela mesma
não tem esse amor fraternal que ela tanto defende à base de religiosidade. Porque ela julga, ela critica, ela censura, ela é capaz de ficar horas no telefone falando asneiras, ela senta numa mesa com familiares e ali todo tipo de assunto miserável passa por aquela mesa enquanto se toma um café. E muitas pessoas têm vivido assim, mas aí elas vêm no domingo para a igreja, e às vezes, quando dá algum dia na semana, e ali elas são cristãs, elas saem com a Bíblia, elas entram em casa, elas adesivam o carro até a porta de casa, e elas carregam a Bíblia, e elas falam de Jesus, e está amarrado isso, e está amarrado aquilo, em nome de Jesus, e está quebrado isso, e está quebrado aquilo, e em nome de Jesus, eu amarro isso, em nome de Jesus eu quebro isso, em nome de Jesus isso vai acontecer, em nome de Jesus está ligado, em nome de Jesus já caiu por terra, em nome de Jesus. Essas frases saem sem que ela até perceba, ela nem já estou num hábito falar, não é porque aquilo tem espírito, não tem nem espírito, porque ela fala que está quebrado uma coisa, quando na verdade ela não trabalha para que aquilo realmente seja quebrado na vida dela. Só falar está quebrado em nome de Jesus não é o bastante. Eu preciso ter um comportamento que destrói as obras do mal. Está amarrado em nome de Jesus. Você pode amarrar o que for. Como é que você amarra o diabo se ele está tendo lugar na sua vida? Está amarrado, está amarrado. Tem gente que sem parar dentro de casa, está amarrado, está amarrado. Só que a família inteira está vendo aquela pessoa que tem um comportamento errado, um comportamento mesquinho, um comportamento miserável, um comportamento desleal, um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Mas ela amarra o mal o tempo todo. Como é que você pode amarrar o mal na sua vida se ele está tendo livre acesso na sua vida? Algumas pessoas amarram o mal o tempo todo. Já sai, elas nem percebem, está amarrado. Está amarrado, em nome de Jesus, está quebrado, em nome de Jesus. Bom, bispo, eu digo, não, você pode usar, não estou dizendo que seja um problema você usar, nós usamos isso aí, está quebrado, está amarrado. Só que uma coisa é você falar isso sem saber até o que está falando. Outra coisa é você ter uma vida em Deus, onde você anda em autoridade, você anda em poder. Quando você anda em autoridade, você anda em poder, você já tem esse poder na sua vida. Você, quando diz está amarrado em nome de Jesus, essa expressão, ela já, você a libera, é bom você liberar, mas, porém, aquele mal já está sendo amarrado na sua vida, porque ele não tem poder de atuar na sua vida, porque você anda em poder, porque você anda em autoridade, porque não há nenhum meio por onde ele possa entrar. Você fechou as entradas. Porque você está atento à sua vida. Quando vem um pensamento mesquinho, miserável, derrotado, demoníaco, você já de cara diz, isso não vem de Deus, eu não vou pensar isso. Um pensamento vir à sua mente é uma coisa. Decidir o que vai fazer com ele é outra coisa. E você pode decidir todas as vezes a não pensá-los. Eu não vou pensar isso aqui. Vem um sentimento, todos nós somos atacados por sentimentos mesquinhos, egoístas, arrogantes, miseráveis, derrotados. E eu posso, naquele momento, dizer, epa, isso aqui vai roubar minha vida. A Bíblia diz, guarda o coração. Uma seta que te ofende, uma seta que vem para te magoar. E você já desperta e diz, espera aí, isso aqui vai roubar minha vitória. Isso aqui não é coisa de gente grande. Sentir isso aqui é coisa de gente pequena. Quem sente isso aqui é gente pequena.
Eu não sou pequena, eu sou grande e forte. Eu quero ser grande e forte na vida. E se eu alimentar esse sentimento aqui, eu não serei grande e forte aqui dentro. Consequentemente, eu não serei aqui fora. Você vive ofendido. Pessoas orgulhosas vivem ofendidas. E o orgulho, ele está sempre se escondendo. E você não percebe que o que está ali é o orgulho. Sendo assim, se você não combater isto, você estará sendo muito pequeno internamente. Quando eu começo a falar de mudanças internas, algumas pessoas logo já pensam, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora, eu vim aqui para ouvir sobre vitória. Bom, você veio aqui para ouvir sobre vitória? Então, quero dizer a você, se você realmente quer ser uma pessoa vitoriosa, desesperadamente comece a se libertar desse espírito. Que só faz você correr atrás de coisas fáceis, sem mudanças, sem transformação interna. É por isso que tem tantas pessoas há 15, 20, 30 anos falando de Jesus dentro de igrejas e totalmente infelizes, frustradas. Ao invés de um ano ser melhor do que o outro, um ano é pior do que o outro, porque elas cantam, elas louvam, elas caem, elas dizem ter isso, ter aquilo, recebem isso, recebem aquilo, só não recebem vitórias de verdade. Não, bispo, eu recebo vitória. Eu não estou falando de você receber uma vitória aqui e acolá, estou falando de você ter uma vida vitoriosa, que tem muita diferença. Eu poderia lá atrás ter recebido a cura da bronquiolite do Murilo, a cura da epilepsia do Murilo, eu recebi e ter ficado lá. E o Murilo fez 28 anos na quarta-feira, e eu, depois da bronquiolite, depois da epilepsia, o Murilo teve bronquite, sopro no coração e um braço arrancado. Tá bom, digamos que então eu tivesse recebido todas essas vitórias, e de lá para cá, quantos outros problemas eu enfrentei? Se eu não tivesse crescido na fé, eu não teria construído uma vida vitoriosa. Construir uma vida vitoriosa não é viver de uma bênção aqui e acolá. Bom, eu consegui esse carro, mas esse carro vai envelhecer. E eu preciso manter esse carro, eu preciso pagar as despesas que um carro tem. Não basta eu conquistar, eu agora tenho impostos, eu tenho gasolina, eu tenho troca de pneus daqui não sei quantos quilômetros, eu tenho a revisão, que daqui a pouco, se ele for zero, eu vou ter 1 ano, 2 anos, não sei quantos anos de garantia, mas daqui a pouco é por minha conta, eu terei trocas, manutenções várias, eu tenho uma casa. Não basta eu conseguir uma casa, eu tenho que dar manutenção a essa casa tem que ser pintada de vez em quando, essa casa precisa de pagar luz, água e ter manutenção de limpeza, e a minha mobília, eu posso até trocar, mas todo mundo senta todo dia naquele sofá, aquilo vai envelhecer, eu vou ter que trocar. Eu estou falando disso, mas eu posso falar de tantas outras coisas. E eu não quero parecer materialista, eu quero só mostrar a você que viver é todo dia construindo, com boas escolhas, uma vida vitoriosa. E se eu não tiver um interior transformado, que todo dia, literalmente todo dia, eu trabalhe crescimento mental, crescimento no meu interior, combatendo esses pensamentos miseráveis, esses sentimentos miseráveis. Todo dia. Eu preciso crescer em Deus, porque eu não sei se terei amanhã e também não tenho mais o ontem. Então, todo dia, eu preciso trabalhar o meu interior.
Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso chegar mais perto de Deus. Eu preciso desejar conhecer a Deus de forma revelada. Porque você pode conhecer toda a história da Bíblia e estar inchado e não cheio do Espírito. Quantas pessoas que se tornaram arrogantes, porque agora elas conhecem a Bíblia. Conhecer a Bíblia não pode nos deixar arrogantes, mas totalmente cheios do Espírito. Porque agora eu entendo o que eu devo fazer. Porque não devo permanecer ofendido, porque eu devo guardar meu coração, porque dele depende toda a minha vida. Porque eu não posso guardar esse sentimento aqui, porque ele vai roubar vitórias de mim. Porque eu não devo pensar esses pensamentos incrédulos e miseráveis, porque eles vão descer ao meu coração e vão dominar o meu coração e vão roubar minhas vitórias. Porque eu não posso falar dessa maneira, de forma torpe, pecaminosa, pesada. Porque a minha boca deve ser santa, e a boca fala que o coração está cheio, e o meu coração precisa estar cheio daquilo que vai me levantar. Então você quer ser grande e forte em 2015, você tem que ser grande e forte internamente. Se você não se preocupa com isso, precisa se preocupar, porque senão você vai continuar à margem. Se você está à margem, você vai permanecer à margem. Nós podemos viver muito mais em Deus. Há previsões negativas várias para 2015. As piores. E eu posso lhe assegurar, para o povo que está escondido em Deus e vai permanecer escondido em Deus em 2015, será um ano de muita paz, de avanços e conquistas, desafios, claro, muitos, porque sem desafios a gente não chega lá. Mas como foi para Isaac, na terra da fome, quando ele olhou para toda aquela crise, aquela seca, ele logo pensou, é melhor eu dar um tempo no Egito. Deus disse para ele, não senhor, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. E ele ficou. E ele venceu onde ninguém estava vencendo. Ele enriqueceu, diz a Bíblia, onde ninguém estava chegando a lugar nenhum. Nós vimos que havia uma cidade que tudo era bom lá, a terra, o povo, tudo era bom, só que a água não era. Então a água fazia, aquela água ruim, contaminada, fazia com que mortes acontecessem, e a terra era improdutiva, e nada fluía. Quando o homem de Deus foi até a nascente, mudou aquela situação, usou a fé, e aquela água ficou boa. Aquele lugar, até o dia de hoje, se tornou habitável, um bom lugar para se viver. Nunca mais ninguém ficou doente, não por causa da água, e nunca mais ninguém morreu por causa da água, e a terra passou a produzir, e ninguém precisou sair de lá. E a água é espírito. A vida de muita gente não tem saído do lugar, porque o espírito não tem mudado. Não importa quantas vezes a pessoa ouça, a mesma mensagem, ela não deixa entrar como entendimento. Nós precisamos deixar a palavra entrar. Não basta você estar aqui, você tem que estar comendo. Como disse Jeremias, eu peguei a sua palavra e eu a comi. Você precisa comer a palavra. Você precisa entender o que está sendo dito. Você pode ouvir N pregações e você pode ter promessas várias na manga. Se o seu interior não mudar, nada aqui fora vai mudar. Você pode viver
porque Deus é amor e Ele é misericórdia. Você pode viver um socorro aqui, um livramento ali, uma resposta aqui, mas eu estou falando de você viver uma vida muito maior que isso, muito mais, você pode. Eu não estou falando de você passar nesse altar e ser curado instantaneamente de algo. Eu estou falando de você ter uma vida construída, não só essa doença, mas a sua família, a sua casa, a sua vida e tudo que diz respeito à sua vida, ser uma vida bem construída e abençoada. Estou falando de você ter um relacionamento com Deus que te leva a andar em vitória, que é o que todo mundo deve desejar. Eu quero andar em vitória. Eu não quero apenas receber algo aqui hoje e nunca mais receber nada, ou daqui não sei quanto tempo receber alguma coisa. Não, eu quero todos os dias da minha vida ter uma vida abençoada, superando as dificuldades do dia a dia, superando os pensamentos ruins, superando os sentimentos ruins, superando os ataques do diabo e, consequentemente, me tornando uma pessoa mais forte e mais vitoriosa e cheia de conquistas, porque as conquistas maiores da nossa vida não são essas que a gente toca, mas sim aquelas que você não toca, essas mudanças, essas transformações que acontecem dentro de nós. Quando você vai se tornando um ser humano melhor em Deus, uma pessoa que tem uma visão que vem de Deus, que realmente anda como verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão se preocupa com as mudanças internas. Se eu ler aqui para você, em 1 Crônicas 17:7, diz assim, eu vou ler na Almeida Corrigida. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo, o povo de Israel. Por que Deus tirou Davi, teve condições de tirá-lo lá do curral, lá do campo, que naquele momento da vida dele, a Bíblia deixa claro que as ovelhas eram mais importantes que ele. De trás das ovelhas ele foi tirado. Como que Deus pode fazer isso na vida dele? Uma coisa que muita gente demora para entender. Mas, graças a Deus, alguns entendem. Porque aqui, quando ele estava no curral, de trás das ovelhas, diga comigo, ele queria Deus. Ele não tinha nada, mas ele queria Deus. Eu penso que tem faltado isso em muita gente. Querer Deus em primeiro lugar. Ainda que eu não tenha nada, eu quero Deus. Ainda que nada aconteça, eu quero Deus. Ainda que eu não veja nada, eu não estou vendo nada, eu quero Deus. O ser fiel no nada, o ser fiel no pouco. Quando você é fiel no nada, você vai ser fiel no pouco. E quando você é fiel no pouco, Deus está vendo que você vai ser fiel no muito. Aqui, quando ele não tinha nada, ele queria Deus. E ele atribuía as suas vitórias a Deus. Deus enxergou, quando ele estava lá no curral, o pai dele não lembrou dele. Os irmãos também não. Mas Deus se lembrou. Sabe por quê? Porque lá no curral, de trás das ovelhas, ele tinha um comportamento sincero.
Deus encontrou ali um homem segundo o seu coração, que eu vou ler para você. Ou seja, alguém que tinha como prioridade agradar a Deus. Sabe quando uma pessoa tem como prioridade Deus na vida dela? Que é o que muita gente não tem. Deus não é a sua prioridade. A sua bênção é a prioridade. As bênçãos são a prioridade. É a prioridade da vida. Bispa, mas eu quero isso. Mas você tem que entender que você não pode colocar o carro na frente dos bois, porque quem faz isso está sempre perdendo e vivendo uma vida estagnada. Você não pode servir a dois senhores. Ou Deus vai ser o teu Deus, ou outras coisas vão ocupar o lugar dele. Quando você está no curral, você tem que demonstrar ali a sua fé, a sua fidelidade a Deus. Deus olhou para aquele homem lá no curral, para aquele rapaz, ainda um jovem, e encontrou no coração dele a sinceridade e o temor. E encontrou nele uma dedicação naquilo que ele fazia. E Deus viu que se ele defendia aquelas ovelhas insignificantes com a vida, muito mais ele faria pelo país, pelo seu povo. Deus primeiro viu como ele se comportava no curral. E algumas pessoas, quando estão no curral, se comportam muito mal. Quando estão de trás, lá, as ovelhas estão na frente, estão atrás, elas se comportam muito mal, elas murmuram, elas reclamam. Elas não passam pelo processo. Deus estava observando Davi no curral. Ele foi tirado do curral porque ele já vinha sendo observado. E algumas pessoas, elas pensam que, não, quando eu tiver isso, eu serei muito fiel a Deus. Não, você está enganado. Ou eu sou fiel agora, que eu ainda não estou onde eu quero, ou eu nunca vou chegar lá, porque se eu não sou fiel agora, com certeza, eu não serei fiel lá. Se eu não sou fiel no pouco, se eu não sou fiel no curral, eu não vou ser fiel no palácio. Se eu não sou fiel aqui, no palácio eu não vou ser. Se você não é fiel agora, quando muita coisa ainda precisa ser definida e coisas precisam acontecer, você não vai ser fiel depois. Quantas pessoas que veem uma dificuldade danada por um monte de coisas, quando se fala de fazer um jejum, fazer um propósito, estar continuamente no templo buscando a Deus, elas não veem que isso é prova de fidelidade, quando elas estão superando e vencendo todas as dificuldades para permanecer em Deus, para buscar a Deus. Se você vê dificuldades em pequenas coisas que não poderiam ser vistas com esse olhar, mas sim com um olhar diferente, meu Deus, é minha oportunidade. Você amarra muita coisa na sua vida, ou amarra tudo. Porque se eu não sou fiel no pouco, como é que Deus vai me levantar? Se eu não sou fiel no curral, Davi estava sendo observado no curral, por isso que Deus o tirou de lá, porque Deus enxergou Davi no curral, um homem que defendia, um rapaz que defendia ovelhas com a vida, e que atribuía suas vitórias a Deus. Olha isso aqui. Deixa eu pegar esse.
Em 1 Samuel 17:37, na NVI, diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Quando ele estava diante do Saul, que ele disse que ia enfrentar o Golias, o Saul disse: você não pode fazer isso. Você não tem capacidade para isso. Ele disse para ele: eu tenho sim. Você sabe por quê? Porque quando eu estava cuidando das ovelhas lá, eu tive que enfrentar urso, eu tive que enfrentar leão, e eu enfrentei. E o Senhor me deu vitória. Ele teve que enfrentar, mas quem deu vitória a ele foi Deus. Então, enfrentar as coisas nós temos. Quem nos dá vitória é Deus. E ele estava lá no curral. Por que ele enfrentou leão e urso? Para defender as ovelhas. E agora ele queria enfrentar o filisteu Golias para defender quem? O país e todo o povo de Israel. Você vê que Deus estava certo. O rapaz que arriscou a vida para defender ovelhas, agora estava disposto a arriscar a vida para defender Israel. Saul, que era o rei, era alto, bonito, bem criado, tinha toda uma posição, estava escondido há 40 dias. Eu já disse que Saul era grande por fora, mas era pequenininho, um anão por dentro. Ele esqueceu de levar consigo o espírito de coragem. Ele tinha medo, ele era covarde. Ele era uma pessoa que passou a vida, mesmo teoricamente tendo o Senhor como seu Deus, ele passou a vida dele para agradar pessoas, ele vivia de imagem, ele desagradou muitas vezes a Deus para agradar pessoas, para agradar a si mesmo. E isso fez com que ele fosse rejeitado. Todas as vezes que ele teve a oportunidade de defender Israel, ele fracassou. Ele fracassou muitas vezes por causa desse espírito. Porque não havia dentro dele esse espírito transformado. Havia fora uma imagem, dentro não. Já Davi, fora, não tinha essa imagem. Ele era baixo, ruivo, etc. Mas dentro ele era um gigante. Ele tinha coragem para enfrentar a vida que Saul não tinha. Ele tinha coragem para obedecer a Deus e Saul não tinha. O que aconteceu aqui em 1 Samuel 28? E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Quando a palavra veio, seu reino foi rasgado e Deus entregou o seu reino a alguém que é melhor que você. A Bíblia, quando fala alguém que é melhor que você, se você ler toda aquela história, você vê alguém que é capaz de obedecer a Deus, porque qualquer um que seja capaz de obedecer a Deus é melhor. Quem é melhor do que eu? Aquele que é capaz de andar uma milha a mais para agradar a Deus. Quem é melhor do que eu? Aquele que é capaz de sacrificar mais, de enfrentar mais, de ir além, por causa da sua fé em Deus. Quem é melhor do que eu? Quem é melhor do que Saul? Davi era melhor que Saul, porque Davi era fiel a Deus, passava por cima das suas vontades, enfrentava e arriscava a vida por aquilo que ele acreditava em Deus. Então, quem é melhor do que você? Aquele que é capaz de ir além para agradar a Deus.
E quando alguém diz assim, isso é muito difícil, aquilo é muito difícil, tem uma palavra que eu preguei agora esses dias, que está em Deuteronômio, que Deus falou. O que eu estou lhe ordenando não é difícil fazer. Então, tudo que muita gente diz que é difícil demais, na verdade, é o orgulho que está lá escondido, que está dizendo, eu não quero ceder para isso. A minha carne não está disposta a abrir mão disso. Então, o que muita gente diz que é difícil, é porque, na verdade, não quer se submeter. Não quer fazer. Não quer abrir mão. Não quer se render àquilo. Essa é a realidade. Mas quando uma pessoa age com espírito excelente, e que espírito excelente é esse? É aquele que dentro da pessoa, como foi com Daniel, o que a Bíblia diz que havia em Daniel? Um espírito excelente. Por quê? Porque Daniel era uma pessoa focadíssima, centrada na coisa certa, e apesar de ter vivido anos na Babilônia, e ter passado reinos e reinos, com deuses e deuses diferentes, com reis e reis, com opiniões e visão diferente, ele permaneceu com uma única visão, com uma única cabeça, com um único comportamento, o da fidelidade. Ninguém fez a cabeça de Daniel. E alguém pode dizer assim, mas quantos anos tinha Daniel? Quando ele chegou na Babilônia, ele era um garoto. Ele era jovenzinho. Então, muita coisa, ele podia ter se deslumbrado com aquela potência mundial. A primeira coisa que ele fez na vida dele, a primeira decisão que ele tomou, foi de não comer da comida do rei. Foi de não se contaminar com a comida do rei. Você imagina um jovem olhando e vendo aquele banquete com o melhor vinho, a melhor comida do mundo. Era a comida que era feita para o homem mais poderoso do mundo, que era Nabucodonosor. E ele, para não se contaminar, porque ele sabia que aquela comida era consagrada aos deuses da Babilônia, rituais de consagração eram feitos. Ou seja, nós oramos e abençoamos o nosso alimento a Deus, mas ali eles faziam suas rezas aos seus deuses. E ele, sabendo que aquela comida era primeiro oferecida aos seus deuses, aos deuses da Babilônia, ele viu aquilo como uma contaminação espiritual. O que ele fez? Ele abriu mão da melhor comida do mundo para ficar à base de legumes e água por 3 anos da vida dele. Não são 3 dias, nem 3 semanas, nem 3 meses. São 3 anos comendo legumes e bebendo água. É só você imaginar, você fazer uma salada, hoje, uma salada amanhã, depois, e mais legumes aqui, legumes ali. Chega um ponto que você não aguenta. Você precisa de algo mais. Ele fez todo aquele sacrifício, e foi um grande sacrifício, para não se contaminar. Todo aquele sacrifício foi por causa da vida espiritual dele. E você vê que hoje, às vezes nós vemos isso, a dificuldade de uma pessoa em abrir mão de alguma coisa pela sua vida espiritual. Às vezes pequena, em função da sua vida espiritual. Mas ele abriu mão por causa da sua vida espiritual. Não tem outro meio. A gente não vence à base
de facilidades, mas de renúncias constantes. Em Atos 13, 22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Em 1 Samuel 13, 14, vamos juntos, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui, ó, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Vamos juntos? Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus significa isso. Fazer tudo que é da vontade de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus. Você quer? Tem gente que diz assim: não, o meu coração é segundo é de Deus. Sabe como é que você sabe se o seu coração é segundo o coração de Deus? Se você sempre, entre a sua vontade e a de Deus, você fica com a de Deus. Toda vez que está ali, a sua vontade e a vontade de Deus, você fica com a de Deus. Agradar a Deus para você é uma prioridade de vida. Você sacrifica a sua vida, as suas vontades, para agradar a Deus. Isso é ser segundo o coração de Deus. É quando você, no curral, ou seja, em situações difíceis, você defende a sua fé. Você valoriza a sua fé. Você investe na sua fé. Eu tenho convicção de que aquele meu início de fé doído, sofrido, difícil, em que eu ia para a igreja a pé, debaixo de sol, muitas vezes chuva, empurrando o carrinho do Murilo, doente. Depois, eu, grávida do Fernando, ia com aquela barriga enorme. E para acabar de complicar, eu inflamei o ciático, eu inflamava nas gestações, e aí arrastava a perna esquerda. Uma dificuldade de dinheiro, dificuldade na vida. De repente, você não tem noção a alegria que foi para mim quando eu consegui comprar uma bicicleta, que eu colocava o Fernandinho naqueles cangurus e amarrava ele e pegava o mu, botava na garupa da bicicleta e ia. Aquilo para mim foi uma bênção, porque a minha visão era que eu podia estar mais rápido na igreja. E eu não falo isso com pieguice, porque graças a Deus eu não sou piegas e não tenho não tem nem porquê tentar sensibilizar você, que isso não muda nada, não vai mudar nada, nem para mim, nem para você, mas contar a história. Lá de trás, eu via gente na minha época que tinha carro, que faltava aos cultos e às reuniões, por motivos banais, mas eu estava lá. Eu estava lá em todas as reuniões que tinha na igreja, todas eu estava lá. De domingo tinha de manhã na escola dominical e tinha às 7h. Eu estava lá, às 7h30. Eu estava lá. Todas as reuniões estava lá. Muitas vezes eu cheguei com o pé cheio de barro, passei na casa da minha mãe para lavar, para poder entrar na igreja. Porque eu passava por um terreno abandonado, que quando chovia formava barro. E não tinha, se eu desse a volta, ficava mais longe. Então, às vezes, eu cortava o caminho ali. Empurrando o carrinho, depois com a bicicletinha.
E ia. Eu não deixei o meu Senhor, porque eu tinha dificuldade para chegar. Mas estava lá. Então eu sei o preço que eu tive que pagar e que maravilha a disposição que eu tive para pagar. Aquela disposição em ir para o templo. Levar as crianças em dias em que o sol era muito quente. Por exemplo, tinha reunião que começava às 14h. Era um horário muito quente. E eu ia, botava sombrinha e ia. Levando aquelas crianças. E foi a melhor coisa que eu fiz. Lá atrás, ter perseverado. Muitas vezes sem saber o que eu ia fazer da vida, de tanta dificuldade. Mas olhando para Deus, sem desistir da fé. Eu me lembro de um trabalho que foi levantado às 6h, durante 30 dias. Eu fui os 30 dias às 6h orar, e não tinha com quem deixar as crianças, eu levava as crianças. Os 30 dias, orar na igreja às 6h. Porque eu tinha sede de vencer. Então, quando falava, busca a Deus que você vai vencer, eu buscava a Deus, porque eu acreditei e acredito que esse é o caminho. E é o caminho da perseverança. Então, quando você persevera, hoje eu posso ver meus filhos criados, netos chegando, e só eu sei, para chegar até aqui, a resistência, a resiliência. Mas tudo isso foi um plantio e um processo que faz com que eu possa desfrutar, eles desfrutarem e tantas pessoas também serem apoiadas por essa fé. Um dia eu estive lá no curral. Muitas pessoas hoje estão no curral. Estão no calabouço, estão no deserto. Estão numa situação difícil, de aperto na vida. O caminho é fazer o que José fez. Mesmo como escravo e agora presidiário, não abandonou a fé. O caminho é fazer a direção, a atitude certa é o que Moisés fez. Mesmo fugindo, com medo, mesmo num deserto, continuou tendo como seu Deus o Senhor. Como Daniel, que eu acabei de falar, que mesmo exilado e sequestrado ali na Babilônia, longe dos seus, não abandonou a sua fé, não questionou a Deus, porque o Senhor permitiu que eu viesse parar na Babilônia, o Senhor me tirou da minha terra. Ele não abandonou a fé, muito pelo contrário. Ali ele enfrentou desafios e ele encarou aqueles desafios para quê? Para ser fiel. Então ali ele mostrou fidelidade. No final dos 3 anos, ele com os 3 jovens eram 10 vezes mais sábios e inteligentes. E Daniel, além disso, tinha o dom de revelar todos os mistérios. Daniel foi colocado como chefe dos magos. 3 anos depois de sacrifício, olha ele passando na frente de gente que já estava lá há muito tempo. Ele chegou lá como um sujeito sequestrado, foi levado e exilado na Babilônia, e um sujeito que não podia, ele não tinha poder sobre a sua vida de dizer, eu quero voltar para Jerusalém, eu quero voltar para a minha terra, ele não podia fazer isso, ele tinha que viver lá sobre o comando, goste sim ou não, aqui você vai ficar, e vai estudar sobre toda a ciência da Babilônia, tudo que você tiver que aprender aqui, você vai ter que aprender para servir na Babilônia. Mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero nada disso. Você não tem que querer, você vai fazer e acabou. Ele podia ter se revoltado. E ele se manteve firme e fiel a Deus. Então eu estou mostrando a você um espírito fiel.
Você quer coisas grandes aqui fora. Mas como é que você vai viver coisas grandes aqui fora, se aqui dentro você até hoje não se preocupou em desenvolver um espírito forte, resiliente, determinado, maduro, ampliar o seu entendimento? Você não pode, como é que Deus vai colocar as grandezas dele dentro de uma cabeça pequena, que só pensa pequeno, que só se envolve com coisas pequenas, dentro de uma pessoa que qualquer coisa é passiva, é acomodada, é conformada, se ofende com tudo? Como é que Deus vai colocar coisas grandes dentro de uma pessoa que não enfrenta os desafios da vida? Toda vez que ele tem um desafio diante dele, ele foge. Escuta, minha gente, Davi primeiro enfrentou o urso, depois o leão, e depois ele teve força para enfrentar o Golias. E a vida do Davi nunca teria, Davi não seria o Davi que nós pregamos, se não fosse Golias. Então, primeira coisa que você tem que entender: você não vai ser tudo que você quer ser, se você não enfrentar os desafios gigantescos da vida. Se você não estiver disposto a enfrentar os Golias da vida. Davi só se tornou o grande Davi porque ele enfrentou Golias. Sem o Golias, ele não teria se tornado aquele homem que se tornou. Ele não teria. E às vezes as pessoas falam do Golias. Vou te dizer, o Golias foi uma peça fundamental na construção do sucesso do Davi. Fundamental. Você não pode desprezar o Golias. O Golias podia ter sido vencido pelo Saul. Mas Saul era um sujeito covarde, acomodado, que só se envolvia com coisas miseráveis e deixava o que era importante de lado. Você não vai chegar onde você sonha se dentro de você as coisas não mudarem. Bispo, eu quero a mudança da minha família. Talvez Deus venha trabalhando a sua mudança para que você contagie a sua família. O meu filho está nessa situação tal. Concentre-se, você veio buscar por ele um conselho. Se concentra na sua mudança interna e Deus vai te dar essa vitória. Você quer coisas que hoje para você são inatingíveis. Se concentra nessas mudanças que precisam acontecer. Mas não é uma mudança de um dia, de uma semana, porque tem gente que as mudanças têm prazo de validade, no máximo 15 dias. Não, você precisa estabelecer essas mudanças. Você precisa se tornar essa pessoa transformada, essa pessoa diferente. Você precisa ter isso dentro de você. A primeira coisa, olha isso aqui, quando chegaram, 1 Samuel 16, 6, 7, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este o Senhor, que o Senhor quer ungir, que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi foi escolhido pelo seu interior. Quando a Bíblia diz coração, está falando de interior. O Samuel era um homem experiente. Mas, como a maioria, e você, nós erramos em função disso. Nós facilmente caímos nessa cilada da imagem, da aparência. Nós escolhemos pela embalagem. E por termos muitas vezes essa visão, nós também nos preocupamos mais com a embalagem do que com o conteúdo. E você precisa se preocupar mais em realmente ser um cristão
dentro do que ter uma imagem, expressões espirituais. Que isso aí não faz diferença nenhuma. Eu vejo gente desesperada para que todo mundo veja que ela é espiritual, que ela é ungida, que ela é usada por Deus, que ela é isso e aquilo, e se esquece de realmente trabalhar isso dentro dela. Não se preocupe em parecer espiritual. Se preocupe em ser. Para de se preocupar tanto em vender a imagem do espiritual. Você precisa preocupar em mudar seu coração, para que Deus possa confiar nas suas mãos todas as coisas maravilhosas e grandiosas que Ele tem. Ele chegou, olhou para o Eliabe e disse, com certeza esse é o rei, porque ele era alto, era bonito, era soldado do exército de Israel. Então ele olhou para Eliabe e logo associou a imagem do Saul, porque é isso que as pessoas fazem. Elas associam, elas passam a ter uma opinião formada, uma visão estabelecida dentro delas, e aí elas julgam que ser de Deus é aquilo lá. Deus só vai pender para aquela direção, se eu for desse jeito, isso e aquilo. Preste atenção, Deus está preocupado com as mudanças internas. Deus falou, eu o rejeitei, não considere a sua aparência. Tira o seu foco da aparência, Samuel. Eu rejeitei, o homem que eu escolhi para ser rei tem um coração transformado. Estava lá os 7 filhos de Jessé, menos Davi, porque o pai dele, na cabeça do pai dele, se o rei de Israel não tivesse entre os 7, também Davi não seria rei. Por quê? Porque o pai também olhava com essa visão, ele tinha essa visão. A imagem do Davi não era uma imagem de rei. O Davi não era visto como alguém que podia ser grande. Então, esse é o grande problema das pessoas, elas olham e elas já definem a vida delas pelo que elas estão vendo. Se Deus não tivesse agido aqui, o Samuel teria ungido um segundo rei, um segundo Saul, aliás, como rei em Israel. Mas Deus disse, não, esse eu rejeitei. E ele já chegou dizendo, com certeza, você vê como o coração é enganoso? Com certeza é esse o novo rei. Quantas vezes nós paramos e falamos a mesma coisa? Com certeza é isso aqui. Porque isso aqui, ó, tem cara. Tem jeito. Parece que é. Com certeza é isso aqui. Com certeza, é para cá que eu tenho que ir. E às vezes Deus tem uma direção totalmente diferente. Por isso você tem que ser guiado pelo Espírito. E você precisa se preocupar em trabalhar o que está dentro de você. Não é o que está fora. E dentro dessa visão, tem essa aqui, que é da linguagem de hoje, de 1 Crônicas 29, 10 a 20. Só que eu não vou ler tudo, não. Vou ler só esse nicho aqui da oração de Davi. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse, ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei e o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder. E a tua força, vamos juntos, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Aí ele diz agora, nosso Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Agora no 14, eu vou pegar na NVI que diz assim, ó, mas quem sou eu? Ou aqui na Almeida Corrigida, porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas
nós te damos o que vem das tuas mãos. E aí ele continua falando sobre a sua gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito. Aqui, ele já tinha idade avançada, ele já era grande, ele já era forte, e ele estava fazendo essa oração a Deus e falando dele. Tudo vem de ti, meu Deus. O Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, porque olha eu aqui. Eu fui tirado do curral de trás das ovelhas. E hoje eu sou grande e forte, e eu sou o maior contribuinte, o maior ofertante do templo. Essa é uma mentalidade que falta em muita gente. Quando você fala assim, você tem a fé que você será o maior ofertante da casa do Senhor? Tem gente que a cabeça é tão fechada ainda para isso, que ele não tem nem fé para responder. Você sabe por quê? Porque ele nem tem ainda. Mas a cabeça dele ele já volta para a direção em que ele cresce o olho naquilo que é de Deus. Quantas pessoas que até hoje não têm essa mentalidade? Sabe por que Davi se tornou esse homem grande e forte? Porque o interior dele era todo para Deus. Então tudo que vinha às mãos dele era para Deus. A força que ele tinha era para Deus. O patrimônio dele era para Deus. Tudo era para Deus. Todo o prazer dele era para Deus. Toda a força da vida dele ele usava para Deus. Aqui ele estava agradecendo a Deus, porque ele mesmo disse, mas quem sou eu? Quem diria? Quem diria que um dia eu ia me tornar o maior ofertante do templo do Senhor, do templo que ia ser construído? Quem diria que eu ia ser tão grande e forte, com a capacidade de ofertar tão generosamente assim? Por isso que você tem que pegar esse espírito para a sua vida. Onde você está hoje, você tem que ter esse espírito. Um coração que agrada a Deus, um coração segundo o coração de Deus. Você tem que ser melhor. Como disse Samuel, alguém que é melhor que você, Saul. E o melhor que eu, o melhor que você, é aquele que é capaz de ir além, Deus. É dessa maneira que você prospera. É dessa forma que você cresce na sua vida. É quando tudo na tua vida gira em torno das coisas de Deus. Você quer crescer para Deus, você quer mais para agradar a Deus, você quer uma casa abençoada para glorificar o nome de Deus, você quer saúde para fazer a obra de Deus, você quer um carro abençoado para estar no templo e fazendo a obra de Deus, você quer um patrimônio para investir na obra de Deus, você quer um salário maior e uma renda maior para você dizimar e ofertar e investir mais na obra de Deus. Tudo na sua vida tem a sua visão é sempre para essa direção. Todos os seus desejos e anseios é para investir naquilo que é de Deus. Tudo. Pessoas que têm essa visão de vida são pessoas que dão condições a Deus para Deus erguer. Se você trabalhar isso, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, você. Qualquer pessoa. Mas você tem que lutar para trabalhar e desenvolver o espírito que dominou a vida do Davi e de tantos outros fiéis. É o que precisa ser desenvolvido na sua vida. Um espírito fiel, um espírito leal, um espírito temente, comprometido. Você tem que ter dentro de você esse espírito. Você sabe que a gente tem dentro da igreja pessoas que um ano é melhor do que o outro na vida delas, elas estão cada vez mais prósperas. Mas sabe qual é a prioridade da vida dessas pessoas? A obra de Deus e tudo que é de Deus. Tem aqueles
que Deus até confiou coisas grandes, mas usaram para os seus deleites, abandonaram o Senhor, não dizimaram, não ofertaram, não se comprometeram com Deus, não permaneceram com as suas vitórias. Para você estabelecer uma vitória, você tem que cada vez mais crescer espiritualmente e investir mais na obra de Deus. Pessoas que têm como um prazer dentro delas dizimar, ofertar, fazer seus votos sacrificiais. Ela tem dentro dela, eu serei o maior ofertante da casa do Senhor. Ela tem dentro dela, ela desenvolve aquilo dentro dela. Como disse Davi, quem diria? Quem sou eu? Se me contassem que um dia eu seria o maior ofertante da casa do Senhor, eu certamente não acreditaria. E ele se tornou o maior ofertante da casa do Senhor. Você sabe por quê? Porque ele plantou a boa semente da fidelidade e foi crescendo. E foi crescendo. E à medida que uma pessoa cresce em Deus, ela cresce na vida. Diga, quando a gente cresce em Deus, a gente cresce na vida. A gente cresce em conquistas. É exatamente isso. E se você tiver isso dentro de você, essa última palavra que eu tenho aqui, que ela é apaixonante, é o que vai acontecer. E eu quero que você fique com ela. Eu vou ler na NVI e na King James e também na linguagem de hoje. NVI, vou começar do 22 ao 24 e depois fico só com 24. Assim diz o soberano, Ezequiel 17, 22 a 24. Assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro e o plantarei, arrancarei um renovo tenro dos seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei, ele produzirá galhos e dará frutos, se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele e encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão. Quando fala árvores, são pessoas. Que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Na King James, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore poderosa e faço crescer a árvore alta e vigorosa. A árvore baixa, eu, o Eterno, resseco a árvore viçosa e faço florescer a árvore que está seca. Eu, Yahvé, assim prometi, assim o farei. Agora vamos juntos, na linguagem de hoje, todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu, Senhor, que eu sou o Senhor, eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem, eu resseco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. E você sabe por que o Senhor disse isso? Porque as árvores altas não estavam glorificando o seu nome. Então ele disse, eu vou abater as árvores altas e vou pegar as baixas que estão me glorificando e vou erguer. Eu vou pegar essa árvore verde que poderia estar sendo usada para me glorificar, e essa aí eu não vou cuidar não, essa aí não precisa, ela não quer. E eu vou pegar a seca, aquela que está seca, mas me quer, como estava Davi no curral, e eu vou fazê-la florescer. Então, Deus prometeu desde o dia 31, que a árvore baixa Ele vai fazer crescer, e a árvore seca Ele vai fazer florescer. Então, sabe o que Deus vem falando desde o ano passado, e Ele confirma, e Ele vem trabalhando e conduzindo a gente para essa direção, que aquele que é pequeno, Ele vai colocar num lugar de destaque.
Você tenha certeza, você que hoje é pequeno, se você absorver essa fé, Deus vai te tornar grande e forte. Você tenha convicção disso, essa palavra é para você. Você que é a árvore baixa, a árvore seca, mas que você quer Deus. Você quer que tudo na tua vida venha para glorificar a Deus. Deus vai erguer a árvore baixa vai crescer, e a árvore seca vai florescer. Você pode ter certeza disso. Aquele que hoje é pequeno, que está seco, que está sem condições, mas que tem dentro do coração, como tinha Davi, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Eu quero que a minha vida seja usada para a glória de Deus. Eu quero uma vida honrada para glorificar a Deus, para glorificar a obra do Senhor, para honrar a Deus. Deus vai pegar a árvore que é alta, que não quer honrar a Deus, e ela vai cair. Mas a árvore baixa, a pequena, Ele vai fazer crescer. Está aqui, ó, exatamente isso. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Árvores pequenas vão crescer mesmo, não precisa ter medo. Você que é cristão, escuta o que eu estou te dizendo. Não precisa ter medo das previsões da falta de água, da falta de luz, do aumento dos juros, aumento da inflação, aumento disso, perda disso, daquilo. Esconde em Deus e busca Deus, porque para você não vai faltar. Deus vai criar meios para te honrar. Aquele que não quer saber de Deus, Deus não tem compromisso com ele, mas aquele que está escondido no Senhor, no esconderijo do Altíssimo, Deus tem compromisso de honrar. Para você vai ser como foi com Isaac na terra da fome. Não vai faltar. Não vai faltar água no teu poço. Não vai faltar bênção na tua terra. Não vai faltar cuidado de Deus na tua vida. Não vai faltar. Para você não vai faltar. Deus vai cuidar de você. Isso não é palavra da Cleo, isso não é palavra de pregador, isso é palavra de Deus para a sua vida. Na tua vida não vai faltar. Sabe na vida de quem que a crise vai tomar? Na vida daquele que está absorvendo as negativas, as previsões, na vida daquele que não está nem aí para Deus, que não está dando bola nenhuma para as coisas de Deus, que tudo na vida, quando ele pede alguma coisa, ele pede para ele esnobar. Uma coisa é você pedir um carro para Deus, para vir para a casa do Senhor, e o nome dele ser glorificado. Outra coisa é você pedir um carro porque você quer esnobar, porque você quer se aparecer, porque você quer que a sua imagem cresça. Não se preocupe com isso, não. Você precisa desejar, acima de tudo, ser usado para a glória de Deus, que a tua vida seja para a glória de Deus, que as suas conquistas sejam para a glória de Deus. Tudo na tua vida tem que ser para a glória de Deus. Se tudo na tua vida for para a glória de Deus, Deus vai ter prazer de te dar. Tudo. A árvore alta vai cair, mas a árvore baixa vai crescer. A árvore verde vai secar, mas a seca vai florescer. Esse é o Espírito. Deus realmente tira do ímpio e põe na mão do justo. Isso é fato. E isso vai acontecer na vida daqueles que estão escondidos em Deus. Se esconde em Deus em 2015. Se volta para Deus como você nunca se voltou antes. Faça essa experiência. Ouça essa palavra de hoje. Se você perdeu alguma coisa pelas movimentações, depois vai ouvi-la de novo. Ouça essa palavra, pega ela para o seu coração. Toma uma decisão de botar Deus assim, no topo da tua vida. Tudo na tua vida vai ser para Deus. Eu quero saúde para Deus, para estar com Deus. Eu quero prosperidade para agradar a Deus. Eu quero honra para glorificar a Deus. Tudo, bota Deus em tudo. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Eu quero para Deus. É para Deus. Para que você quer isso aí? Para Deus. Para glorificar a Deus. Coloca Deus na frente de tudo. E você pode ter certeza, além desse ano ser o melhor da sua vida, ele vai ser um ano de grande paz, de grandes avanços. Aquilo que vem para ser aquela coisa amarrada, difícil, vai fluir, vai andar na sua vida. Você vai ver as coisas se deslancharem. Você vai ter um ano diferente
dos demais. As batalhas a gente tem, mas até nas batalhas você vai ver as vitórias fluírem com uma rapidez maior. Você pode guardar essa palavra de agora para você. 2015, apesar de todas as previsões, além ele vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser um ano de muita paz e de muitas conquistas para todos nós. Você pode ter certeza disso, no nome de Jesus. Pegue o seu projeto. Se você não conseguiu ainda projetar com a calma que você quer, daqui a pouco nós terminamos essa parte, nós vamos estar só para oração por um período, e você vai ter o tempo para você fazer isso. Projeto espiritual ministerial é o primeiro que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é projetar a sua vida espiritual. Como é que vai ser a sua vida espiritual daqui para frente? A sua vida ministerial, como é que vai ser? Você vai ficar aí de mãos abanando, não vai fazer nada para a obra, não vai fazer nada para Deus, não vai se engajar em nenhum projeto para o reino de Deus. Como é que vai ser a sua vida espiritual daqui para frente? Você já tem a capacidade de projetar. Eu vou fazer em 2015, todos os jejuns que tiver dentro do Ministério Mudança de Vida, eu vou fazer. Todos os jejuns, todos os trabalhos eu vou participar. Eu vou estar em tudo esse ano. E eu vou me envolver ministerialmente, porque eu tenho talento e eu vou fazer algo para o reino. Esse é o primeiro. Projeto familiar, sentimental. Veja o que você quer para a sua família, principalmente espiritual. E para a sua vida sentimental também, coloca tudo voltado para questões espirituais, aquilo que vai agradar a Deus. Você vai cortar da tua vida tudo aquilo que te atrasa espiritualmente. A vida sentimental tem sido um grande problema na vida de muita gente, porque elas não esperam por Deus e elas querem vitória no pecado, no erro. Você deve zerar a sua vida para que Deus possa te honrar. Você tem que ter isso na tua cabeça. Ainda que Deus não faça nada, eu quero Deus. Ainda que Deus nunca mude isso aqui, eu quero Deus. Essa tem que ser a sua visão de vida. Porque Deus não vai te deixar sem resposta. Mas você tem que ter isso na tua cabeça. Ainda que Deus nunca mudasse a minha vida sentimental, eu não vou pecar. Eu fico sozinho, mas eu quero Deus. Ainda que Deus não mude isso aqui na minha família, não importa, eu quero Deus. Você tem que ter essa visão, eu quero Deus. Diga, eu quero Deus. Primeiro eu quero Deus. Então, se você primeiro quer Deus, você pode ter certeza que o resto virá. Se isso for de coração, se estiver saindo do cerne da tua alma, o resto virá. O resto virá. Por isso que se você quer Deus, aconteça o que for. Ainda que você perdesse algo, você quer Deus. Você não quer perder Deus. Deus eu não posso perder. Se você tiver essa visão de vida, olha, tudo na minha vida pode ir, mas Deus eu não posso perder. Então eu quero Deus, eu vou ficar com Deus. Não tem como dar errado. Deus vai te honrar grandemente. Projeto na saúde, eu quero saúde. A partir do momento que você fala, Senhor, sabe por que eu quero saúde? Porque eu quero levar saúde às pessoas. Eu já contei para você que quando eu estava queimada na ala de queimados da Santa Casa, há muitos anos, eu dizia isso para Deus, me tira daqui, porque eu vou, e aqui não é meu lugar, eu vou levar vida para essas pessoas, eu vou vir aqui, para falar do teu amor aqui, sadia. E Deus me levantou, e eu fiz por muitos anos. Eu estava lá na Santa Casa, na fila da enfermaria, para entrar na hora da visita, para pegar uma senha, para visitar aquelas pessoas, e levar vida para elas. Então, você tem que querer saúde, para levar saúde para as pessoas. Quantas pessoas hoje dentro da igreja, são senhoras, senhores, de 60, 70 e poucos anos, estão tudo visitando e ajudando as pessoas. Tem saúde para dar e vender. Por que tanta saúde? Porque o foco é levar o nome de Jesus a outras pessoas. Deus tem prazer em abençoar a vida dessas pessoas.
Então, a sua visão é essa. Meu projeto financeiro e profissional é só para eu agora esnobar tudo, a família, os vizinhos, e ter muito dinheiro, e comprar nos melhores shoppings, e fazer viagens internacionais, e desfilar de carro zero. Não, é para o nome do Senhor ser glorificado. Usa o teu carro para a obra de Deus, usa o teu carro para a igreja, usa o teu carro para vir à igreja, para a obra do Senhor, para fazer visitas, para apoiar pessoas que não têm condições de estarem. Usa o teu carro para as coisas de Deus. É isso que você tem que fazer. É ter isso, essa visão para a sua vida. Tudo que você colocar no seu projeto financeiro, profissional, tem que ser honra para honrar a Deus. Eu quero honra para honrar a Deus. Eu quero dinheiro para investir no reino de Deus. Eu quero poder para abençoar com poder a obra de Deus. Tudo aqui, tudo que está aqui, deve ser colocado com essa visão. Porque Deus olha as intenções do coração, as motivações. Diga atitude no coração. Eu tenho pregado bastante sobre isso. Você precisa ter uma boa atitude no seu interior. As suas intenções e motivações, com que intenção eu estou fazendo isso? O que me motiva a fazer isso? Isso tem toda a importância para Deus. Quando Deus encontra dentro de uma pessoa uma boa atitude no coração, intenções e motivações corretas, Ele pode mudar completamente a vida dessa pessoa. Então, e aqui embaixo tem, faça um voto com Deus. E quando nós falamos de voto, é um voto de entrega de vida e um voto financeiro, porque o dinheiro por tudo responde, está escrito. Você tem que ter, toda vez que você entra num propósito, você recebe o propósito e recebe um envelope. Por quê? Porque essa é a sua oferta que você vai derramar no altar do Senhor. Isso desde os tempos lá do Caim, do Abel, do Abraão. Cada lugar que Abraão parava, ele levantava um altar e oferecia uma oferta. Cada lugar era consagrado ao Senhor e oferecido uma oferta. A oferta era a consagração daquele lugar ao Senhor. Então, você tem que ter isso dentro de você. E essa oferta é a oferta do seu ano. Esse projeto é o projeto do seu ano. Aqui a gente define o nosso ano. Porque agora é a hora, eu entrei, eu estou preparando a terra e semeando. Eu vou semear. Para eu ter uma boa colheita. Então, tudo que você fizer agora é o suporte que você vai dar para todo o seu ano. É o plantio para todo o seu ano. Então, você tem que investir força nisso. É a definição do seu ano. Eu plantei a boa semente. Eu me lancei no Senhor. Eu ofereci ao Senhor o melhor, a minha oferta mental, emocional, espiritual, a minha oferta material. Eu ofereci ao Senhor a minha vida. Eu mostrei ao Senhor o que estava dentro de mim. Eu quero o Senhor. E eu vou mostrar que o Senhor é a minha prioridade, me lançando com toda a força. Esse é o Espírito. Pega aí agora, nesse momento, com o seu coração certo de grandes atuações de Deus, que Deus vai agir com muita força, e coloque-se em pé nesse momento. Levante o seu projeto ao céu. Levanta agora, com a força da sua vida, no nome de Jesus. Comece a consagrar agora ao Senhor. Consagra a Deus o seu projeto. Está aqui, meu Deus. Eu quero consagrar ao Senhor o meu projeto. Nesse dia, Deus de Israel, eu consagro a minha vida e o meu projeto ao Senhor. Eu consagro a minha vida, o meu projeto, os meus sonhos para esse ano. Levanta ao céu agora. Consagra ao Senhor. Liga o seu pensamento do céu.
feche os seus olhos e com a sua fé e o seu coração rasgado, vai dizendo isso a Deus agora. Eu consagro o Senhor, meu Deus. Eu consagro a minha vida agora. Eu consagro o meu ano ao Senhor. Eu consagro os meus sonhos ao Senhor. Eu consagro, meu Deus, os desejos do meu coração ao Senhor. Eu consagro, meu Deus, tudo que eu estou projetando para esse ano ao Senhor. Eu consagro com a certeza absoluta que 2015 será o melhor ano da minha vida. Que o Senhor vai erguer essa árvore baixa. Que o Senhor vai fazer florescer essa árvore seca. Que o Senhor vai dar, meu Deus, através da minha fé, um novo rumo à minha vida. Eu estou cheio de esperanças para esse ano. As previsões, meu Deus, para Ele são tão ruins. Mas eu não vivo à base de previsões, mas à base da fé. O mundo pode prever o pior, mas eu tenho convicção que o Senhor tem o melhor para mim. E eu tomo posse do melhor agora. Vai consagrando ao Senhor agora. Vai dizendo ao Senhor que nesse ano de 2015, o seu comportamento espiritual vai ser diferente. A sua maneira de agir com Deus vai ser diferente. A sua entrega será diferente, consequentemente, os seus resultados. Eles serão diferentes. No nome de Jesus. Tudo que você projetou, o mesmo que você ainda não tenha colocado, anotado, comece a dizer a Deus: Senhor, eu creio que isso, eu vou glorificar o seu nome em todas essas situações. Eu vou viver a minha vida. O Senhor vai fazer, eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção. E eu não vou desistir. Porque eu quero o Senhor. Acima de tudo, eu quero o Senhor na minha vida. Acima de tudo, eu quero, meu Deus, viver a sua presença na minha vida. Acima de tudo. Então venha ao meu encontro agora, meu Deus. E me responda com poder. Eu clamo ao Senhor agora, para que o Senhor me socorra e me abençoe. Ó Deus de Israel, junto com o teu povo, meu Senhor, eu consagro neste momento, meu Senhor amado, o projeto de conquista de cada um. Eu consagro e abençoo agora, para que tudo, meu Deus, que está sendo projetado, colocado, seja materializado em nome de Jesus Cristo. Eu consagro agora, meu Deus, e eu clamo ao Senhor neste momento, e declaro, meu Deus, que será o melhor ano dessa pessoa, e que tudo que ela está projetando para esse ano, ela vai viver, ela vai ver consagrado, ela vai ver consumado, concretizado, ela vai viver e presenciar na vida dela. Eu declaro, meu Deus, que tudo que ela está colocando diante do Senhor, ela vai tocar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Essa oração tem que sair do seu coração. Deus, eu vou viver a sua glória nesse ano. O Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, e eu sou essa pessoa. O Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu sou essa pessoa. Essa promessa é para mim. E eu estou largando hoje com esses projetos, porque eu vou plantar boa semente em 2015.
E eu sei que eu vou viver a sua glória em 2015. Eu sei disso, meu Deus. E aconteça o que for, nada vai me tirar, nada vai me desviar da direção certa. Eu vou permanecer focado. Vamos, diga isso para Deus. Eu vou permanecer focado, centrado. Eu não vou me perder. Nada vai me fazer parar. Eu vou até o fim. Eu vou plantar boa semente. O mal não vai ter o poder de roubar a minha fé, de roubar a direção que o Senhor está me dando. Eu já venci pela minha fé. Eu sou a árvore baixa que o Senhor vai crescer, vai fazer crescer. Eu sou a árvore seca que o Senhor vai fazer florescer. Eu sou o pequeno que Deus vai tornar grande. Eu sou aquele que muitos veem como fraco, frágil. Eu serei grande e forte. Eu serei o forte. E o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu projeto e vai orando ao Senhor agora. Tudo que você colocou, vamos, mostra a tua fé. Fala para Deus que essa é a sua fé, você vai viver. É a sua oração pessoal. Eu vou viver, eu vou viver. Não importa quanta dificuldade, eu vou viver. Tudo que está aqui, eu vou viver. Em nome de Jesus Cristo, eu vou viver. Eu creio. O Senhor me trouxe até aqui para eu vencer. E eu vou vencer. O Senhor me trouxe até aqui para eu ir longe. Eu vou longe, eu não vou parar. Eu vou vencer. Nada vai me fazer parar. Eu quero, eu creio. E eu possuo na minha vida. Em nome de Jesus. Diga a Deus, eu creio no seu poder. Dá um novo rumo à minha vida, meu Deus. Vem e haja na minha vida, meu Deus. Eu estou me lançando com toda a força e fé. Haja na minha vida e me honra, Deus de Israel. Eu preciso ver a sua glória na minha vida. Se mostra com força, Deus. Fala isso com Deus. Deus, se mostra com força na minha vida. Aqui eu estou e eu creio que o Senhor é comigo, Senhor. Deus é com você. E Deus vai te honrar nesse ano incrível. É isso que você tem que dizer. Deus vai me honrar nesse ano. Deus vai me honrar nesse ano. Mais uma vez eu consagro, Senhor, o meu projeto ao Senhor. E neste ano eu verei a sua glória. Mais do que eu já vi em toda a minha vida. Este ano eu verei a glória do meu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.